Na sexta-feira passada, eu estive na capital do estado, em duas audiências marcadas através do gabinete do nosso deputado estadual, Jacó, e como a gente sempre fala, é importante quando a gente tem as relações políticas com os líderes políticos que terminam abrindo caminhos e nos ajudando a chegar nos lugares onde podemos solucionar problemas. Então, através do nosso deputado Jacó, eu estive com moradores da comunidade do Porto Seco. Porto Seco é a comunidade, senhores, que fica ali na estrada Ilhéus-Itabuna, onde antigamente funcionava o posto da Polícia Rodoviária Estadual. Em frente tem o estacionamento que era usado como estacionamento do porto, por isso chamado Porto Seco. E aquela comunidade ali atrás, senhor presidente, ela já está estabelecida há aproximadamente 25 anos. Já tem aí seus 25, alguns até já moram há mais tempo que isso naquela comunidade. Só que nunca foi oportunizado para aquela comunidade a regularização do fornecimento da energia elétrica. Tem o fornecimento da água, mas não tem o da energia elétrica. E isso ocasiona sérios riscos. Inclusive já aconteceu acidente de, por conta do uso de uma vela, pegar fogo em um dos barracos que estavam estabelecidos e por pouco uma família com algumas crianças não terminam sendo queimadas. Isso já tem alguns anos, mesmo assim a situação permanece. A Coelba tem um projeto já todo montado para 48 unidades, no valor de 176 mil, mas o técnico da Coelba pediu de que tinha que ter uma discussão com o INEMA. Então nosso mandato foi levar esses moradores para uma discussão com o INEMA em Salvador. E a outra discussão, senhor presidente, que também em Salvador, através do nosso deputado, foi com a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, porque, como todos aqui sabem, a população do bairro Teotônio Vilela é uma população aí que gira em torno dos seus 25 mil habitantes, e aquela comunidade tem um único acesso, que é um acesso inviável das pessoas andarem com segurança. Você não tem um palmo sequer de acostamento na via que segue para a saída do bairro. Então as pessoas, e ainda por cima, o município também não está dando conta do mínimo de tapa-buraco, e além de ser uma pista muito estreita, está cheia de buracos, levando sérios riscos a acidentes também. Mas centenas de pessoas diariamente saem daquela comunidade a pé ou de bicicleta. E o que é que a gente está solicitando com o governo do estado? É a construção de uma passarela, semelhante àquelas passarelas que tem em Salvador, na Paralela, ligando a rua Nova Jerusalém, que é lá dentro do bairro, perto do ponto final, diretamente com a rodoviária. Às vezes quem não conhece fala, mas Macrise, como é que pode ligar o Vilela com a rodoviária? Sim, o final da rua Nova Jerusalém está a apenas aproximadamente 260 metros da rodoviária. Quando você chega no final da rua, você já vê os postes do estacionamento da rodoviária. Então, se a gente faz uma passarela ligando o Vilela com a rodoviária, você está criando uma segunda alternativa de entrada e saída, principalmente para os pedestres e ciclistas, e você liga o bairro com a Avenida Itabuna, facilitando para quem tem que pegar dois transportes, até porque transporte coletivo, como para todo lugar, está horrível, e muitas pessoas têm que ir andando até a entrada para não pagar 2 ônibus, para conseguir ir para o IFBA, para o UESC. Então, fica aqui a satisfação dada pela nossa ida, senhor presidente, a Salvador, através também do gabinete do nosso deputado Jacó. E aí, senhor presidente, eu quero dizer aqui também de que o prefeito precisa atender pessoalmente agora a turma que milita no setor da cultura na cidade. Porque eu fiz uma denúncia aqui na semana passada a respeito de como está sendo tratado o edital 001-2019 da cultura. E após a minha denúncia,
pode ter sido coincidência ou não, mas no dia 12 de agosto, saiu no Diário Oficial do município 2 portarias. Uma portaria designando a Comissão de Análise de Projetos e uma outra portaria nomeando uma comissão especial exclusiva de licitação do edital. Ora, essa comissão exclusiva para o edital só se for para outros editais, porque esse, inclusive, foi editado, apesar de que ele precisa ser reconsiderado e reeditado. E em relação à comissão de análise de projetos, parece que o diálogo que a gente tenta fazer com o setor específico de cultura não vai ser suficiente e o prefeito precisa ouvir e ficar informado, vereadores, do que é que está acontecendo. Existe uma lei e um decreto do próprio Poder Municipal determinando, deixando muito claro de que é o Conselho Municipal de Cultura que define a Comissão de Análise de Projetos e o secretário de Cultura, ou na época que era da Fundação Cultural, homologa esse encaminhamento feito pelo Conselho Municipal. E o atual secretário, ele determinou quem compõe a comissão, algumas pessoas até estranhas do pessoal do Conselho Municipal de Cultura, ele determinou e está fazendo uma série de equívocos com o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura. Tem um edital estabelecido, no edital, apesar dos equívocos, ele estabelece de que poderá diminuir o valor do projeto, desde que com uma justificativa por escrito da comissão. E eles não estão respeitando isso. Você tem um edital de 60 mil, no fundo tem 90 mil, e eles estão barganhando para que as pessoas aceitem um valor menor do que o que foi definido no edital. Para quê? Para que sobrar esse dinheiro? Né? Quais as intenções? Então, a gente precisa de que o prefeito se sensibilize e atenda à comunidade da cultura. Já me dispôs a ir junto para poder fazer essa discussão. E, por fim, senhor presidente, não posso deixar de relatar que, ultimamente, eu tenho presenciado, porque chegar no WhatsApp, nas nossas redes sociais, chega, vereador Tarcísio, todos os dias, foto e filmagem de situações do transporte coletivo na cidade. E nos últimos 3 dias, eu mesmo flagrei, sentido Ilhéus, Banco da Vitória, 2 ônibus da São Miguel parados na pista, quebrado, e não tem ônibus reserva para estar substituindo. Ontem ou anteontem, flagrei um da Via Metro quebrado, em frente à ponte que vai para a Praia do Norte. E aí a grande pergunta é, cadê a publicação que ficou há 3 semanas de sair no diário, dando conta de quais foram os ônibus notificados de irregularidade na vistoria? Eu já tenho a dúvida de como foi feita a de vistoria e qual a condição dessas vistorias. Mas mesmo assim, sem querer dizer que as pessoas agiram, né, de forma irregular, cadê a publicação? A gente vai precisar, senhor presidente, aqui nesta casa, e aí eu vou formular o requerimento, e a gente precisa, senhores vereadores, todos os dias, em quase todas as sessões na rede, a gente ouve esse coletivo de vereadores dizendo da angústia da comunidade, de ônibus quebrado, várias indicações e requerimentos aqui pedindo extensão de linha para um lugar para outro, ônibus que não funcionam direito. A gente precisa ter a coragem, uma parte, vereador Nel. Vossa Excelência, me dá uma parte. Eu sou usuário de ônibus, estava na sexta-feira, na rodoviária, e chegou o ônibus do Salobrinho, e eu olhei ali, desse meu tamanho, o ônibus já estava lotado, mas eu tinha que pegar, porque o próximo seria pior ainda. E na hora desceu um passageiro para fazer com que mais 6 pessoas conseguissem adentrar. Olha, parecia animais, impressionante, não tinha mais vaga, não tinha mais, as pessoas que estavam dentro estavam envergonhadas, nervosas, e diziam que não cabia, não tinha como entrar. E todos nós entramos. Eu simplesmente não conseguia pisar no chão. Impressionante. Isso eu já venho avisando, falei da rota de Olivença, se você pegar ônibus num sábado ou final de semana para ir para Olivença, é uma coisa impressionante. Seria bom
que um dia... É porque o meu tempo acabou, mas o presidente, como bondoso que é, vai deixar a Vossa Excelência concluir, eu também. Libera, por gentileza, aí, Everton. Mais 4 minutos aí do meu tempo. Eu vou usar um. Então seria bom que nós fizéssemos uma comissão só para testar. Todos têm esses horários só para testar, para nós vermos em loco como é difícil você adentrar um ônibus na hora de pico. Que bom ouvir o seu depoimento, vereador Nel. Eu também, não com rotina, mas de quando em vez também uso ainda o transporte coletivo, e essa é a triste realidade. Só que aí eu quero inclusive fazer um apelo, senhores. A gente, na boa intenção aqui, sempre está pedindo extensão de linha. Enquanto, vereador Nel, a gente não pressionar para que o município exija das empresas o aumento da frota, porque no contrato diz de que identificada a necessidade para aumentar a frota, o município deve notificar as empresas e estas devem providenciar a ampliação da frota. Então a gente tem que discutir a ampliação da frota e aquele sistema que foi verificado, aí foi feito um estudo, pagou para vir uma empresa para poder fazer um estudo de Curitiba, e desde 2018, janeiro de 2018, que o governo diz que vai começar a funcionar um novo sistema no transporte coletivo, e na verdade a gente vê cada dia uma situação pior. E tem mais, os ônibus novos que chegaram, já são ônibus que vieram estruturados para ter o motorista sem um cobrador, só que com algumas irregularidades que eu vou apontar aqui documentalmente. Então a gente precisa urgentemente, senhores, ter a coragem, todos nós, de fazermos aqui uma comissão especial para averiguar a questão das vistorias desses ônibus, porque pelo contrato diz claramente 2 vistorias por ano. Tudo bem, só está a condição de fazer uma, que seja uma então feita como deve ser feita uma vistoria, porque a gente tem ônibus aqui, vereadores, já com mais de 10 anos, ônibus que jamais passariam por qualquer vistoria minimamente séria que fosse, e a vida das pessoas que está em risco, e do profissional que está trabalhando também. Então a gente vai esperar acontecer um acidente fatal, para aí a gente correr, para poder ver como é que a gente soluciona esse problema, quando a gente pode trabalhar na prevenção, quando a gente pode fazer com que o contrato seja cumprido. E aí, todo dia, a gente ouve da prefeitura que está complicado financeiramente. E não é mentira, não. Há uma complicação financeira. Porém, vereadores, no artigo 61 e no 64, respectivamente, da Via Métrica da São Miguel, tem lá as cláusulas de punição por descumprimento do contrato. Só que o que é que acontece? Se a prefeitura não notificar as empresas do descumprimento do contrato, não existe dívida. Então a prefeitura nunca notificou as empresas em relação ao descumprimento contratual. Então não tem dívida das empresas, porque se a prefeitura estivesse nos últimos anos cumprindo o papel e autuando como tem que ser, tem milhões de reais para entrar nos cofres públicos pelo tanto de irregularidade e descumprimento das empresas. Então, não está na nossa mão de vereador de decidir essa autuação, nem de obrigar as empresas a adequar. Mas está na nossa mão e na nossa possibilidade sermos mais enérgicos ainda, construindo uma comissão que ajude a averiguar a situação das vistorias do ônibus, antes que aconteça algum acidente fatal, com óbito, porque assim como aconteceu a batida do ônibus lá no fundo do caminhão, no São José, a qualquer momento um ônibus desse vai descer uma ladeira, vai bater em outro, Deus queira que não, mas tudo está levando a acontecer. Obrigado pela tolerância. Ok, vereador, pelo tempo de 10 minutos, vereador Gil Gomes. Dê o seu show.